Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre algumas das questões mais intrigantes de todos os tempos. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que estou fazendo aqui? Quem sou eu? Estas questões atravessam a história da humanidade, a história do ser humano desde os seus primórdios. Ainda que nos tempos chamados primitivos, estas questões poderiam se apresentar a partir da observação, porque imagine, o homem das cavernas convivia com seus companheiros. Um dia, um destes companheiros caía por terra, sem movimentos, sem vida. E ali o seu corpo se putrefazia. Estas questões provocavam as grandes indagações, os fenômenos da natureza, relâmpagos, trovões, situações de vida, de sobrevivência. Tudo isso intrigava o homem das eras ancestrais. Mas estudos arqueológicos demonstram também, nas paredes das cavernas em algumas regiões do mundo, que haviam certas chamadas pinturas rupestres, certos desenhos, certas práticas como colocar a caveira de homens à porta da caverna, como que para protegê-la, ou estes desenhos que indicavam a percepção de seres diferentes, de visitantes desconhecidos. Assim, de uma forma mais imaginativa, nós nos remontamos a estas épocas primeiras. Mas, considerando as situações de maior desenvoltura evolutiva da humanidade, nós vamos verificar que estas questões sempre fizeram parte da reflexão humana. Na Grécia Antiga, por exemplo, nós vamos ver fenômenos muito interessantes. Sócrates, considerado o pai da filosofia, dizia ter um daimon. Daimon, em grego, significa espírito. E que este daimon, ou este espírito, lhe aconselhava. Também na cultura da Grécia Antiga, eram comuns as incursões, as visitas a alguns oráculos, como o Oráculos de Delfos. Oráculos era onde as pitonisas, que podemos chamar de médiuns daquela época, recebiam mensagens dos deuses, que podemos considerar dos espíritos, daqueles que haviam vivido anteriormente àquela época, àquelas pessoas. Foi no oráculo de Delfos, consagrado ao deus Apolo, que Sócrates ouviu a resposta para a sua indagação do homem sobre o homem mais inteligente da Terra, e que lhe foi dito que era ele, o que lhe surpreendeu. E daí veio uma frase que se tornou célebre, emitida pelo grande pensador: ora, eu só sei que nada sei, só se essa for a minha sabedoria. Pois bem, nas civilizações ainda mais recuadas, como na Índia Védica, o contato ou as referências a comunicações espirituais através daqueles que eram chamados rishis,
Assim como no Egito, os chamados hierofantes, todos estes encontram atribuições muito similares às que hoje consideramos ou denominamos de médiuns ou de mediunidade. Mas a perquisição, a investigação filosófica por trás dessas questões, ela vem de algumas indagações profundas sobre a vida. Como por que a diferença da sorte das criaturas? Por que a diferença tão grande entre os destinos? Umas pessoas nascem em berço de ouro, outras nascem com as dificuldades para as coisas mais simples, como locomover, alimentar-se. Estas questões sempre provocaram no homem profundas reflexões. Qual é o propósito da minha existência? Qual é o sentido da minha vida? Ora, essas questões são fundamentais para nós quando nós refletimos sobre depressão, sobre ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos de saúde mental, transtornos emocionais, porque quando nós não somos capazes de responder a estas questões, nós somos invadidos por uma série de inquietações. Uma delas é a de nos sentirmos injustiçados ou de nos sentirmos privilegiados. Quando nos sentimos privilegiados, quando nos sentimos melhores que os outros porque nascemos numa situação aparentemente melhor, esse tipo de percepção fomenta o orgulho, o egoísmo, que são grandes causas de sofrimento, que são grandes causas da depressão. Porque quando eu perco a conexão com o outro, quando a minha vida não tem um propósito que agrega valor à vida do outro, dos outros, progressivamente eu vou fechando-me em mim mesmo. E ao fazê-lo, eu deixo de estar em contato com grandes possibilidades do meu ser. Possibilidades de conexão espiritual, de conexão emocional. E ao longo da história nós tivemos várias abordagens muito interessantes a esse respeito. Talvez uma das mais interessantes foram aquelas produzidas no século XIX pelo grande pensador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. No século XIX, vindo dos Estados Unidos, e com grande manifestação popular na França, ocorriam as mesas girantes. E o que eram as mesas girantes? As mesas girantes eram as pessoas de alta sociedade em geral se reuniam nas festividades em torno de mesas, davam-se as mãos e observavam-se uma série de fenômenos através das batidas que essas mesas realizavam com os pés da mesa. Batidas, rotações, movimentos, por isso chamado de mesas girantes. E aquilo se tornou assim uma grande diversão popular. Após muita insistência dos amigos, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, que era um cientista renomado na Europa, emérito educador, poliglota, que falava mais de 5 línguas, tendo obras publicadas acerca da educação em toda a Europa, após ele resistir muito, ele foi ter a uma destas reuniões. E ao vendo aquilo, surpreendeu-se. Surpreendeu-se porque, cientista que era, verificava que aqueles efeitos que ali aconteciam tinham que ter uma causa, porque no plano da matéria, todo efeito é precedido de uma causa. E pensava ele, todo efeito inteligente tem que ser precedido, tem que ser provocado por uma causa inteligente. Então ele começa a investigar, dizia ele à época, entrevi naqueles fenômenos
a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que busquei em toda a minha vida. Então, Allan Kardec passou a fazer uma extensa pesquisa, utilizando-se de metodologia científica, ou seja, da observação, da repetição de fenômenos e da dedução. Quando nós falamos de uma metodologia científica, o que estamos dizendo é que toda proposição, toda proposta científica, ela é fundada em cima de um método. E Kardec chamou este método que ele criou de ciência nova, de doutrina espírita. Veja que é importante nós considerarmos que há uma distinção entre a ciência convencional acadêmica, que é pautada em efeitos mensuráveis, em observações mensuráveis. Aqui nós temos uma outra ciência, só para diferenciar que nós estamos falando da mesma coisa, assim como nós temos a ciência da psicologia, a ciência da sociologia, outras ciências comportamentais, sociais, que também são ciência porque se vale da observação rigorosa de métodos. Nestas reuniões, nessas chamadas mesas girantes, o que ocorria? As pessoas faziam perguntas e as mesas batiam os pés no que chamamos tipologia, formando as letras do alfabeto. Por exemplo, uma batida era a letra A, 2 batidas era a letra B, 3 batidas era a letra C. E as respostas surpreendiam, mas o método era muito lento. Então, Kardec foi desenvolvendo maneiras de que essa comunicação se desse mais rápida por sugestão das próprias mesas ou das próprias batidas. Então, estabeleceu-se de amarrar um lápis na ponta de uma cesta e que as pessoas que tinham um magnetismo, que posteriormente ele denominou de médiums, e daí vem a terminologia médios, tocavam nessas cestas e elas se movimentavam. Posteriormente, descobriu-se que poderia eliminar-se as cestas e, segurando um lápis, entrando num estado mais profundo de relaxamento, mais profundo de conexão, a própria mão era tomada de um movimento independente da vontade do chamado médium. E assim, ele obteve uma série de respostas a várias das suas indagações. Ao fazer estas perguntas e ao aprofundar essas investigações, foi-lhe dito por essas próprias comunicações que aqueles que comunicavam eram os espíritos daqueles que haviam vivido na Terra. Então, Kardec, que era um cientista, um grande investigador, ele estabeleceu este método que chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Ele enviava as questões, as perguntas para estes médiuns, estes grupos, que sem comunicação uns com os outros, respondiam a estas questões. E aí ele ia cotejando perguntas e respostas, né, de maneira que aquelas que trouxessem uma semelhança em profundidade e em conteúdo, ele então estabelecia como suas conclusões, que posteriormente foram lançadas no Livro dos Espíritos. Então nós temos questões que falam de que o homem está no mundo para evoluir, que através de vidas sucessivas ele desenvolve aptidões, ele desenvolve conhecimentos, ele desenvolve-se moralmente, ele desenvolve o amor, ele desenvolve a compaixão, os bons sentimentos, algo que também era dito na Índia antiga, no Egito antigo. E por que isso é tão relevante para nós? Porque a depressão, o pânico, a ansiedade, estes transtornos vão ter um encaminhamento diferente a partir do nosso amadurecimento espiritual. Chegando nós para o século XX, nós temos um prolongamento desse processo da evolução da consciência humana e alguns desses exemplos são incríveis. As experiências de quase morte
que passaram a ser investigadas e relatadas pelo Dr. Moody Jr. a partir da década de 70, traz de uma maneira mais instrumental questões que foram colocadas ali da mesma maneira por Kardec naquela época. As pessoas, então, no estado, né, de morte clínica, depois que elas voltaram da morte clínica, elas relatam, então, ter estado em um outro plano de consciência, terem se encontrado muitas vezes com aqueles seus parentes, os seus entes queridos que partiram antes delas. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, pesquisou por mais de 30 anos, catalogou milhares de casos onde, a partir da vivência de crianças e de outros, ele investigou as vidas sucessivas, a chamada reencarnação. Desde o fato de crianças que falavam em outras línguas, que se lembravam de situações, lugares e circunstâncias específicas sem nunca terem podido ir a tais lugares, muitas vezes em outros países. E Dr. Ian Stevenson pesquisou profundamente durante décadas esses fenômenos e tem obras consagradas, e isso foi feito dentro da Academia de Ciências nos Estados Unidos e continua sendo feito num departamento que guarda o nome do ilustre cientista, do ilustre pensador após a sua passagem para a próxima dimensão. Na atualidade, o Dr. Joe Dispenza, nos Estados Unidos, vem desenvolvendo um trabalho notável dentro da neurociência, através de medições de estados alterados de consciência, através da meditação, através de várias práticas de percepção, além da terceira dimensão do espaço-tempo, onde muitas vezes as pessoas encontram ou têm experiências com seus entes queridos que já haviam partido dessa dimensão. Esses elementos são muito importantes e são centrais na jornada da cura holística. Porque se nós não entendermos a nossa natureza espiritual, se nós não entendermos que a existência tem um propósito evolutivo, tem um propósito transcendente, nós tendemos a viver de uma forma muito difícil, porque temos que encarar a finitude. Então, quando não entendemos que somos espíritos, acreditamos que morremos, que desaparecemos, que os nossos entes queridos se vão para sempre, que a vida acaba sendo uma sucessão de perdas. E em muitos casos, existem pessoas que, diante destas reflexões, acabam por cometer violências contra si mesmas. Por outro lado, quando nós analisamos a situação que muitas pessoas têm ao nascer, as dificuldades que surgem sem que nós tenhamos feito nada para que elas aconteçam, o sentimento de injustiça, o sentimento de abandono, pode nos fazer nos colocarmos na condição de vítimas, na condição de impotência perante a vida. Mas não. Se nós vivemos certos efeitos nessa vida e não encontramos as causas que os promoveram no presente, forçoso é que as encontremos no passado. Se no passado dessa vida não pudemos fazer nada para desenvolver certas questões como doenças de nascença, dificuldades desde a mais tenra idade, é forçoso concluirmos que a causa destas dificuldades esteja numa vida anterior, esteja antes do próprio nascimento. O filósofo Platão, na Grécia Antiga, tem uma célebre abordagem chamada de o mito da caverna. Nesta sua construção, nessa sua elaboração, ele vai dizer que a vida é como uma caverna que está escura e que as pessoas estão
de costas para a sua entrada, vendo a vida através da projeção de suas sombras na parede, que de fato elas não percebem a realidade daquilo que são, percebem simplesmente a sua projeção. E assim se tornam hipnotizadas por aquela visão, se tornam identificadas com aquela ilusão provocada por aquelas sombras que se movem na parede, que não são essas pessoas, são apenas uma projeção circunstancial. Da mesma forma, quando nós vivemos estados de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, muitas vezes não conseguimos ter um olhar através do qual possamos lançar uma visão sobre a grandeza da vida, sobre a potência que somos, sobre cultivar a alegria de viver, cultivar as possibilidades que se encontram em nosso próprio interior. Sem o conhecimento da nossa verdadeira natureza, nós perdemos de vista a perspectiva incrível, maravilhosa que a experiência desta vida nos proporciona e que iremos prosseguir com aquilo que tivermos desenvolvido em nós. E aquilo que conquistamos no plano da matéria, os bens, as riquezas, nos possibilitam aprender, nos possibilitam desenvolver, nos possibilitam uma série de experiências que nos enriquecem e que depois podemos deixar estes recursos para que outros venham se beneficiar do progresso que pudemos desenvolver. Quando nós entramos em estados de meditação, que observamos a nós mesmos, que observamos nossos pensamentos, nós conseguimos perceber que não somos os pensamentos. Pois, se observamos os pensamentos, quem observa os pensamentos? E assim começamos a perceber a nossa realidade espiritual, percebemos que não somos o nosso corpo, estamos no nosso corpo, porque se conseguimos observar o nosso corpo, nos desidentificando, criando uma percepção diferente do que uma completamente identificada dele, então quem somos? Quando entramos em estado de oração, que nos possibilita alcançar estados de consciência alterados, nestes estados mais profundos de oração, de devoção, também conseguimos nos conectar com uma parte de nós mesmos que não é aquela influenciada pelo cotidiano que vivemos, pelas experiências convencionais do nosso dia a dia. Então, se conseguimos sentir, se conseguimos nos transportar para outros estados de consciência, quem somos nós? E assim nós podemos ir desenvolvendo progressivamente essa percepção de nós mesmos ampliada. Isso é o que chama-se de um processo de iluminação, de despertamento. O processo de iluminação, o processo de despertamento, ele é progressivo, ele vai acontecendo na medida em que nós vamos buscando em nós mesmos essas percepções. E essas percepções da nossa natureza espiritual vão nos curando, porque fazem com que, através da harmonização de nossas frequências vibratórias, o nosso cérebro produza neurotransmissores, nosso corpo produza hormônios que nos equilibrem, tragam de volta uma harmonia que em algum momento foi desfeita e que se transformou em depressão ou em crises de pânico, em ansiedade desmedida. A ansiedade mesmo é um elemento muito vinculado a estas coisas. Por exemplo, em que nós focamos a nossa atenção? Sobre coisas que nós não temos controle ou sobre coisas que nós temos controle? Porque se nós focamos a nossa atenção naquilo que não temos controle, nada podemos fazer em relação a isso.
nós olhamos para a vida agradecendo pelo que temos, ou focando naquilo que temos, ou focando naquilo que não temos. Se a maior parte do tempo nós focamos naquilo que não temos, e junte-se a isso aquilo que não temos controle, ficamos em uma situação muito difícil. E ainda mais, se nos concentramos no nosso passado, em vez de no nosso presente, nós temos aí 3 elementos, né? Focar naquilo que não temos, naquilo que não temos controle e no passado que não podemos transformar. Esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, mental, diariamente, é algo que certamente vai e leva a pessoa à depressão, à crise de pânico, à crise de ansiedade, porque a estrutura cerebral adoece. Mas, na medida em que nós conquistamos esses estados alterados de consciência, na medida em que nós desenvolvemos essa percepção de nós mesmos, na medida em que nós conseguimos ver que somos mais do que a matéria, do que o corpo. Quando digo mais, eu não estou dizendo que nós devamos negar a matéria ou negar o corpo. Não, nós devemos nos valer dessa incrível máquina corporal para desenvolvermos as nossas potências, desenvolvermos as nossas capacidades. Mas quando nós nos identificamos completamente com esse corpo, quando nós nos tornamos materialistas, e como é que nós nos tornamos materialistas? Como quando nós só damos atenção ou só acreditamos naquilo que é proveniente dos nossos sentidos. Nós só temos 5 sentidos. Esses sentidos são corporais. Se nós só nos percebemos através dos sentidos, nós só percebemos através da matéria, e mesmo assim, em apenas 5 sentidos. Não percebemos vários espectros da luz, do som e de vários outros fenômenos. Então, mesmo assim, a nossa percepção corporal é muito limitada. E é preciso desenvolver essa percepção, este entendimento, para que nós possamos desenvolver um pensamento, um olhar sobre o mundo de alegria, de paz, de felicidade, de olhar e dizer, puxa, a vida é algo maravilhoso, que coisa incrível, eu estou vivo hoje, eu tenho a possibilidade de me valer de uma série de ferramentas, uma série de elementos. Eu coloco muito isso num projeto que gosto muito, chamado A Revolução da Terceira Idade, que faz parte da jornada da cura holística, quando nós vamos nos ver trabalhando ativamente aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 anos, nos valendo dos recursos que a tecnologia atual nos tem proporcionado, nos valendo dos recursos médicos que o momento atual nos tem proporcionado para que possamos ter uma vida de qualidade e desenvolvermos uma série de atividades e de capacidades. Há apenas algumas décadas atrás, a pessoa se sentia envelhecida muito nova. Se nós temos este olhar confiante para o futuro, se nós temos este olhar que a vida não se extingue, nós teremos a coragem para construir imensas possibilidades de realização nessa fase de maior maturidade. A visão espiritual, a consciência espiritual é muito importante neste período, porque se nós acharmos que estamos nos aproximando da morte, se nós acharmos que a vida se extinguirá, que o nosso corpo declinará, que as nossas capacidades cognitivas diminuirão, como poderemos ter a coragem de nos desenvolver, de construirmos com otimismo e com energia este projeto de vida, esta revolução da terceira idade, né? Este momento em que nós vamos contribuir ativamente para que as novas gerações possam ter aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós desenvolvemos à custa de esforço, de experiência. As gerações mais novas necessitam desta nossa contribuição.
Nós precisamos entender que a nossa vida passa a fazer sentido, que a felicidade nos visita de uma forma contínua quando nós agregamos valor à vida dos outros, quando nós somos capazes de contribuir para a felicidade das outras pessoas. E neste momento, talvez mais do que em qualquer outro, a juventude necessita muito da experiência daqueles mais vividos, daqueles mais maduros. Nós vemos os jovens passarem por grandes desafios e vemos com tristeza e espanto estatísticas muito duras em relação a jovens que têm tirado suas próprias vidas, a jovens que têm atentado contra si mesmos. Então, olha que coisa incrível, né? Quanto podemos fazer por essas gerações mais novas, mas para isso temos que ter feito por nós mesmos. Temos que ter desenvolvido este entendimento sobre a vida. Temos que nos perceber enquanto seres espirituais, vivendo uma experiência material. Então nós temos muitas possibilidades de contribuição. Quando nós estabelecemos essa conexão com a nossa natureza mais profunda, nós equilibramos todo o nosso corpo. A saúde se organiza, porque a saúde ela vem daquilo que nós somos em nossa intimidade. E a saúde mental não é diferente da saúde física. Ela é até mais sensível. Então, na medida em que nós identificamos a nossa verdadeira natureza e investimos parte do nosso tempo nesse desenvolvimento, nós construímos para nós mesmos plenas possibilidades de realização, de felicidade e de paz. Então a nossa visão é de muito otimismo, de muita alegria, de muita renovação neste momento único da humanidade em que somos chamados para a transformação do mundo e que unidos possamos curar a nós mesmos e curando a nós mesmos, curar o mundo. Muita paz.